Quero falar para você sobre o tema de hoje, que você vai guardar através da seguinte frase, ou melhor, da seguinte expressão: palavras que ferem. Repita. Palavras que ferem. Essa homilia eu vou recomendar para você que já foi vítima de muitas calúnias, de muitas acusações. Vou recomendar para você que está sofrendo ou já sofreu muito por causa de pessoas maldizentes. E vou recomendar também para aquelas pessoas que, apesar de não estarem aqui, estão em casa ou conhecem alguém que já passaram por isso. Pessoas que podem transmitir essas palavras. Adquirindo essa homilia posteriormente, você vai identificá-la com esse nome: palavras que ferem. Quero começar essa homilia lendo para você um poema que tem tudo a ver com o assunto que nos ocupa nessa manhã. O nome do poema é Palavras, de Olavo Bilac. Começa assim: as palavras do amor expiram com os versos, com que adoço a amargura e embalo o pensamento. Vagos clarões, vapor de perfumes dispersos, vidas que não têm vida, existências que invento. Esplendor cedo morto, ânsia breve, universos de pó que o sopro espalha ao torvelim do vento, raios do sol, no oceano entre as águas imersos, as palavras da fé vivem num só momento. Mas as palavras más, as do ódio e do despeito, o não que desengana, o nunca que alucina, e as do aleive em baldões, e as da mofa em risadas, abrasam-nos o ouvido e entram-nos pelo peito, ficam no coração numa inércia assassina, imóveis e imortais como pedras geladas. Uma salva de palmas para Olavo Bilac. Eu quero fazer só uma correção no título. Eu disse para você que o título seria o quê? Palavras. Para ser mais exato, eu queria que você trocasse o termo palavras pelo termo línguas. O tema dessa homilia de hoje é línguas que ferem. Vamos dizer? Línguas que ferem. O que Olavo Bilac fala nesse poema? Fala que as palavras, ou seja, aquilo que sai da nossa boca, aquilo que é fruto dos nossos lábios, da nossa língua, tem o poder de fazer o bem e tem o poder de fazer o mal. Olavo Bilac, nesse poema Palavras, diz que as palavras do mal, elas entram dentro de nós, elas nos machucam por dentro, e elas muitas vezes ficam guardadas em nosso coração como pedras de gelo. São palavras que se transformam em pedras dentro de nós, porque entraram em nosso coração, fizeram feridas em nosso peito e acabaram nos embrutecendo por dentro. Perguntar para você, quem aqui já foi ferido pela língua de alguém? Diga amém.
Amém. Está percebendo que esse é um grave problema que atinge a todos nós? Daí a utilidade e a importância dessa homilia. Línguas que ferem é o assunto que vamos falar. Você poderia me perguntar, padre, de onde o senhor tirou esse tema? Esse tema foi tirado da primeira leitura de hoje, do livro do profeta Jeremias 18, mais especificamente do versículo 18 do capítulo 18. Olha como fica fácil de lembrar. Jeremias 18, 18. Repita. Jeremias 18, 18. É uma passagem que eu considero muito boa para você guardar, porque números se repetem, 18, 18. E o que está escrito em Jeremias 18, 18? Eu vou ler para você textualmente, para não correr o risco de perder nenhuma palavra e acabar não absorvendo toda a riqueza do texto. Olha o que Jeremias disse na primeira leitura de hoje. Vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Repita. Vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Um sacerdote não deixará morrer a lei. Um sacerdote não deixará morrer a lei. Nenhum sábio o conselho. Nenhum sábio o conselho. Nenhum profeta a palavra. Nenhum profeta a palavra. Vinde para o ferirmos com a língua. Vinde para o ferirmos com a língua. E não vamos prestar atenção. E não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. A todas as suas palavras. Talvez você não tenha entendido o que Jeremias 18, 18 diz, mas eu vou explicar para você. E através dessa explicação nós vamos adentrar nesse tema que é línguas que ferem. Qual é a jogada dessa passagem? Essa passagem fala sobre 3 grupos: o grupo dos sacerdotes, o grupo dos sábios e o grupo dos profetas. Vou repetir: 3 grupos: sacerdotes, sábios e profetas se reuniram para conspirar contra Jeremias. O que é uma conspiração? É quando 2 ou mais pessoas se ajuntam para tramar o mal. Todas as vezes que 2 pessoas se juntam para tramar o mal contra alguém, nós utilizamos o nome de conspiração. Então, 3 grupos se reuniram: os sacerdotes, os sábios e os profetas, para conspirar, ou seja, para tramar o mal contra Jeremias. Dona Maria, que é muito curiosa, muito e como dizia minha avó, escrafunchenta, ela deve estar se perguntando: padre, mas por que esses grupos estavam conspirando contra Jeremias? E aquela Dona Maria mais piedosa deve estar perguntando: o que o pobrezinho fez? Aqui você precisa de entender uma coisa, Dona Maria, e você também que está aqui, você que tem em casa me ouvindo. Para que as pessoas conspirem contra você, para que as pessoas se ajuntem para tramar o mal contra você, não precisa de você fazer maldades contra elas. Às vezes você não faz nada, às vezes você faz até o bem, e mesmo assim as pessoas conspiram, tramam o mal contra você. Então, se tem alguém conspirando contra você,
Antes de se sentir culpado, antes de se sentir triste, antes de ficar perguntando, mas o que foi que eu fiz? Lembre-se de Jeremias. Jeremias foi uma pessoa escolhida por Deus para ser profeta. Aos 20 anos, Jeremias começou a profetizar. E o que Jeremias fazia? Alertar o povo sobre as consequências dos seus pecados. Responde para o padre: alertar o povo sobre o mal é uma coisa ruim ou boa? Boa. Ruim ou boa? Boa. Se Jeremias estava alertando o povo contra o mal, ele estava fazendo o bem ou estava fazendo o mal? Fazendo bem. Estava fazendo o bem, mas esses grupos, sacerdotes, sábios e profetas, começaram a ficar incomodados, porque Jeremias estava fazendo o bem, e o bem que Jeremias estava fazendo prejudicava esses três grupos. Quem está conseguindo entender, diga amém. Amém. Em outras palavras, eu estou dizendo para você que não precisa necessariamente de você fazer o mal. Às vezes, se você fizer o bem, alguém ainda decida conspirar contra você. Eu estou para dizer que as pessoas tendem a conspirar mais contra você quando você faz o bem do que quando você faz o mal. Quem faz o bem sofre mais conspiração do que quem faz o mal. Quem concorda com isso, diga amém. Amém. É a verdade vivida por Jeremias. Uma pessoa do bem, uma pessoa que só queria o bem do povo e que começou a pagar um alto preço, porque três grupos, sacerdotes, sábios e profetas, se sentiram incomodados. Aqui você precisa guardar o seguinte: essa conspiração pode vir de todos os lados, até mesmo por parte de sacerdotes, é possível alguém sofrer conspiração. Aí você diz assim: ah, mas o sacerdote só reza. Eu digo para você, fica aí, fica pensando. Tem muitos sacerdotes que rezam, mas que tramam o mal. Jeremias viveu isso na pele. Sacerdotes eleitos, consagrados de Deus, desejando e tramando o mal contra ele. E olha o que eles fizeram, o que eles tramaram. Nós vamos prejudicar Jeremias de duas formas. Primeiro, nós vamos ferir Jeremias com a língua. Daí o tema, línguas que ferem. E depois nós vamos prejudicar Jeremias com a nossa indiferença. Ele vai falar e nós não vamos estar nem aí. Então perceba, as pessoas quando tramam o mal contra você, elas podem tramar o mal para te atingir de duas formas. O mal físico, são pessoas que tramam: ah, nós vamos matar, ah, nós vamos bater, ah, nós vamos assaltar. Bandidos fazem isso, tramam como uma forma de invadir uma casa, de invadir um banco, uma conspiração. E existe aquela trama, aquela conspiração para um mal que não é físico, é um mal verbal. Tem muitas pessoas que querem nos prejudicar, mas essas pessoas, elas não têm coragem de nos bater. Elas dizem assim: ah, mas eu não posso, por mais que eu quisesse, eu não posso enfiar a mão na cara de Dona Maria. Vai dar polícia, vai dar BO, vai dar processo, vai dar justiça, pode dar até cadeia para mim. Então, já que eu não posso bater fisicamente em Dona Maria, eu vou bater nela verbalmente.
Então existem duas maneiras de bater, de ferir alguém: fisicamente e verbalmente. Quais são as duas maneiras de ferir alguém? Fisicamente e verbalmente. Bater, ferir fisicamente é quando você dá um soco, dá um tapa, quando você dá um beliscão, dá um cascudo, ou como diz seu Zé da Roça, dá um surdão na pessoa. Bater, ferir verbalmente é quando você utiliza palavras como se fossem arma. É quando você utiliza palavras como se fossem facas, revólveres, estiletes, metralhadoras e para alguns até palavras como se fossem bazucas, canhões. Palavras podem matar, não só a faca, não só o revólver, não só o canhão, palavras também podem matar. Dependendo do que falam para você, dependendo do que você fala para alguém, é como se você estivesse enfiando uma faca, é como se você estivesse dando um copo de veneno, é como se você estivesse tentando assassinar uma pessoa. Existem estudos que provam que uma ferida causada em nosso coração pelas palavras produz muito mais dor e sofrimento do que as feridas causadas pelo tapa, pelo soco, pela facada, pelo tiro. Quem confirma isso, diga amém. Amém. As palavras doem mais do que um tapa. As palavras doem mais do que um soco. O soco, quando você leva, pode deixar uma mancha roxa, pode fazer sangrar, pode inflamar, infeccionar. Mas para as feridas do corpo, nós temos a farmácia. Nós podemos colocar remédio, nós podemos colocar curativo, fazer cirurgias. E para as feridas do coração, não tem remédio. É aí que está o grande problema. Para as feridas do coração não tem farmácia. Quando você adquire uma ferida no seu coração causada pela língua de alguém, não tem remédio que você coloca. Tem gente que recomenda: ah, padre, toma uma dose de cachaça que resolve. Não resolve. Os gordinhos recomendam: pega uma torta bem grande, come todinha. Não resolve. Os consumistas recomendam: pega seu cartão de crédito e vai para o shopping e compra bastante. A ferida passa. Não passa. Não tem nada que faça uma ferida do coração, nada que seja material, nada que seja medicamentoso, parar de doer. Por isso as feridas do coração doem mais. Tem pessoas que sofrem muito mais por uma palavra que ouviu do que por uma surra que ganhou. Essa semana, por exemplo, eu tive a oportunidade de atender em confissão uma pessoa que foi profundamente machucada pelas palavras de gente muito próximas a ela. Essa pessoa, na confissão, ela chorava como se ela tivesse levado a maior surra da vida. Ela gemia de tanto chorar pelas coisas que ela ouviu. E parece que é assim: quanto mais você gosta da pessoa e a pessoa te fere com a língua, mais dói. Então eu quero pedir para você que é pai, para você que é mãe, eu quero pedir para você que é filho, para você que é filha, você que é namorado, namorada, você que é esposo, você que é esposa, cuidado com o que você fala.
Porque essa pessoa que está do seu lado, ela vai sentir muito mais do que se viesse de um estranho. Às vezes a gente brinca, às vezes a gente fala de qualquer maneira, e muitas vezes a gente não percebe. A palavra está cortando, a palavra está machucando, a palavra está ferindo o coração daquela pessoa. Cuidado. As palavras podem matar. Aí você me pergunta assim, padre, a língua de uma pessoa pode ferir alguém como? Existem 3 formas de ferir alguém com a língua, usando a palavra. Aqui nós vamos nos valer de uma matéria que eu estudei quando eu estava fazendo o curso de Direito, o curso de Direito Penal, o nome da palavra, o nome da disciplina, crimes contra a honra. No direito penal existe um capítulo chamado crimes contra a honra, e existem 3 situações de crimes contra a honra que nós vamos absorver para dentro da nossa realidade como 3 formas de ferir alguém pela língua. A primeira forma de ferir alguém pela língua nós vamos chamar de injúria. Repita. Injúria. O que é a injúria? Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, mas hoje eu estou injuriado. Quem já ouviu isso, diga amém. Amém. Aí quando a gente pensa injuriado, a gente lembra de revoltado, chateado, magoado. Na verdade, a palavra injuriado quer dizer outra coisa. Injuriado é a pessoa que sofreu injúria. E o que é injúria? É quando alguém fere a imagem que eu tenho de mim mesmo. Todos nós temos uma imagem de si. Todos nós temos uma imagem de nós mesmos. Quando alguém fere a imagem que você tem de você, essa pessoa está cometendo uma injúria. Está cometendo uma injúria. Por exemplo, eu sou um padre que eu me acho muito bonito. Eu me acho um galã, um príncipe de castelo. Mas aí tem Dona Maroca que não vai muito com a minha cara. E Dona Maroca vira e fala, Padre Wagner, ele é mais feio que um sapo. Se essa Dona Maroca feriu a imagem que eu tenho de mim, veja, para mim eu sou uma pessoa bonita, mas se ela diz para mim que eu sou feio, ela praticou uma injúria. Injúria é quando alguém fere a imagem que você tem de você. É o xingamento, é quando alguém fala assim, você é burro, você é idiota, você é retardado, você é debilóide, você é débil mental, você é um doente mental, você é esquisito, você é estranho. Xingamentos em geral são injúrias. Você sabia que a injúria, ela pode dar cadeia? Gabriel está aqui, retada. Existem algumas injúrias que são gravíssimas. Por exemplo, se você chama uma pessoa de negra, uma pessoa que é negra, como eu. Já me chamaram, eu podia prender. Eu tinha uma prima, sabe de que ela me chamava? Tição de macumba. Quando eu era criança, ela me chamava de tição de macumba. Minha mãe falou, não faz isso com meu menininho não. Ela falou, então eu vou chamar ele só de ti. Ô ti. Tição de macumba. É uma injúria racial. Podia estar na cadeia até hoje. Chamar os outros de preto, de macaco, como fizeram com os jogadores de futebol. Isso é uma maneira de ferir pela língua
através da injúria. Xingamento, alguém te xingou, você vai chamar de quê? Injúria. Ah, você não está participando, você vai chamar de quê? Injúria. Eu quero ouvir todo mundo dizendo de quê? Injúria. Chamou você de feio, chamou você de... Pode ser até uma coisa que você sente, de repente você é muito gordinho, mas você pensa que você é magro. Alguém chamou você, ô botijão. Injúria. Injúria. De repente você é careca, mas você acha que você tem cabelo. Aí a pessoa fala, ô aeroporto de mosquito. Injúria. Injúria, tá bom? A segunda maneira de prejudicar alguém pela língua, você vai chamar pelo nome de difamação. Qual é? Difamação. O que é a difamação? É quando alguém fere a imagem que os outros têm de mim. Na injúria é a imagem que eu tenho de mim. Eu tenho uma imagem de mim, eu me acho bonito e você me chama de feio. Na difamação é quando alguém fere a imagem que o outro tem de mim. Por exemplo, o Frei Valdo tem uma imagem de que Padre Wagner é um santo de altar. O Frei Valdo é um padre que pensa que o Padre Wagner, para ser santo, só falta a auréola. E você chega para o Frei Valdo e fala, Frei Valdo, você não conhece o Padre Wagner. É uma traíra. Padre Wagner, ele é um charlatão de primeira. O Padre Wagner, ele pratica coisas horríveis. De noite, na calada da noite, ele deixa de ser padre e ele vira o Batman das mulheres. O que você está fazendo? Você está destruindo a imagem que ele tem de mim. Tá ou não tá? Tá. Qual é o nome disso? Difamação. É quando alguém destrói a imagem que os outros têm de nós. Sabia de uma coisa? Difamação da cadeia. A difamação pode dar até 1 ano de cadeia. E sabe qual é a forma mais comum de difamação? Agora a dona Maroca vai se contorcer no banco. Fofoca. A fofoca é o principal tipo de difamação. Aqui eu quero fazer para você um esclarecimento do que é fofoca. Tem muita gente que pensa assim, ó, fulano de tal tá com câncer. Se eu falar na rua que aquela pessoa está com câncer, que aquela pessoa foi diagnosticada pelo médico como um estágio terminal, o médico mandou aquela pessoa voltar para casa porque nem para fazer cirurgia mais tem condição. Se eu falar isso na rua é fofoca? Pergunta que eu faço para você. Contar na rua verdades a respeito de alguém é fofoca, sim ou não? Tá vendo que tem muita gente que confunde? Deixa eu dizer para você o que é fofoca. Fofoca é tudo o que é da vida pessoal de uma pessoa, fica feia essa expressão. É tudo o que é da vida pessoal de alguém. É pessoal, é dele. É coisa que talvez ele nem gostaria de contar, nem gostaria que ninguém soubesse. E você decide, sem autorização da pessoa, contar. Pode ser mentira, pode ser verdade. Se a pessoa não te autorizou, nós vamos chamar de fofoca. Fofoca é falar de alguém sem autorização. Ah, fulana de tal está grávida. Deixa eu te falar, ela te autorizou a falar isso? Não, então é fofoca. Ah, cicrano perdeu o emprego. Deixa eu te falar, cicrano deixou você falar isso? Não, é fofoca. A fulana de tal separou do marido. A pessoa autorizou você a sair contando a vida dela? Não, é fofoca. Mesmo que seja verdade. Fofoca pode ser verdade, fofoca pode ser mentira. Se a pessoa não te autorizou, é fofoca. E fofoca, além de ser crime, fofoca é pecado. E pode, inclusive,
trazer para você a condenação eterna. Eu não vou fazer isso aqui na missa porque não dá, mas mais tarde nós vamos soltar no Facebook os principais versículos da Bíblia sobre fofoca. E eu quero que você entre no Facebook da Catedral para conferir a quantidade de passagens na Bíblia que condenam a fofoca e o fofoqueiro. Dona Maroca, fofoqueira, essa é para você. Saia da porta da rua, saia do banquinho, saia da janela, vai rezar, pega a sua Bíblia, vai para a igreja. É isso que Deus quer de você. O terceiro tipo a terceira maneira de ferir alguém pela língua, nós vamos chamar pelo nome de calúnia. Diga. Calúnia. Calúnia é diferente da difamação, é diferente da injúria. Calúnia é quando, padre? É quando alguém inventa que você cometeu um crime. Por exemplo, se você diz para Dona Maria que ela roubou o dinheiro lá na casa da irmã dela, ou se você sai contando na rua, você ficou sabendo, Dona Maria roubou o dinheiro, você ficou sabendo, o dinheiro na casa da irmã de Dona Maria sumiu, e a irmã dela descobriu que foi ela que roubou. Se isso é mentira, se você está anunciando que Dona Maria cometeu um crime, e isso é mentira, você chama pelo nome de calúnia. Calúnia é dizer que alguém cometeu um crime que não cometeu. Aí você coloca roubar, matar, estuprar, furtar, crimes. Se a pessoa só falou mal, é difamação. Se a pessoa disse que tem crime, é calúnia. A calúnia é o mais grave de todos. E a calúnia pode dar uma cadeia para você, de você ver o sol quadrado por vários anos da sua vida. Injúria, difamação e calúnia. Quais são as três formas de ferir alguém pela língua? Injúria, difamação, calúnia. Só recapitulando: injúria é quando alguém me xinga. Difamação é quando alguém fala mal de mim para os outros. Calúnia é quando alguém diz que eu cometi um crime que eu não cometi. Amém? Amém. E no caso de Jeremias, qual dos três eles queriam fazer? Eles queriam fazer com Jeremias difamação. Sair falando mal de Jeremias pela cidade, queimando o filme de Jeremias. Daí a pergunta que eu faço para você, e que muitos devem estar tentando, ou até gostariam de fazer para o padre: como lidar com uma pessoa maldizente? Como lidar com uma língua ferina? O que é uma língua ferina? É uma língua que fere. Muitas vezes você mora ao lado de pessoas que têm língua ferina. Muitas vezes você trabalha ao lado de alguém que tem língua ferina. Muitas vezes dentro da igreja você encontra com pessoas que têm língua ferina. O que fazer? O que você pode fazer para lidar com gente assim? Se você pudesse me perguntar pessoalmente o que eu penso, se você pudesse perguntar para Dona Maria, para seu Zé às vezes é meio bruto, ele fala: enfia um surdão na orelha desse infeliz, que ele cala a boca. Se eu fosse perguntar para seu Joaquim, ele ia falar: dá um murro na boca dele, quebra os dentes tudo, ele quer pegar um beijo na perna. Aí eu quero ver ele falar mal de você. Dona Maria ia falar para você: corta a língua desse miserável. Você me perguntasse: padre, o que eu tenho que fazer para lidar com pessoas de língua ferina? Eu ia recomendar para você o seguinte: eu, Padre Wagner, primeiro, afaste-se dessa pessoa. Querido, se você tem uma pessoa que você sabe que tem veneno na língua, tem pessoa que tem tanto veneno na língua que se morder a língua morre envenenado.
Se você sabe que tem pessoas perto de você que tem veneno na língua e você fica perto delas, sabe qual é o nome que eu dou para você? Louco, doido, varrido. Você tem que ir para o pronto-mente, que nem existe mais. A maior loucura que nós podemos cometer é querer ficar perto de línguas ferinas. Então, um conselho que eu, como pessoa, dou para você: afaste-se desse tipo de gente. Se é no seu trabalho, fica mais no seu cantinho. Se é na faculdade, na escola, evita sentar no grupo dessa pessoa. Se é dentro da igreja, você viu que a pessoa está lá na frente, senta lá atrás. Se for dentro da sua casa, você não tem como evitar a presença daquela pessoa, evita de conversar detalhes da sua vida com ela. E a segunda coisa que eu ia recomendar para você: trabalhe o perdão. Esse tipo de pessoas são pessoas muito invejosas e ciumentas. Sabe o que está por trás de toda língua ferina? Inveja e ciúmes. Em geral, quem fala mal de você, em geral, quem fala de você pelas costas, é porque tem ciúmes ou porque tem inveja de você. Então esse tipo de pessoa é digna de dó. Você não deve ficar assim com raiva, você não deve entrar no jogo dessas pessoas, você não deve dar o braço a torcer. É para você sentir pena, compaixão, pois como disse um professor, que inclusive eu estou preparando uma homilia com base num livro dele para você, mais para frente, ele diz assim: toda fofoca é um tipo de fraqueza, todo fofoqueiro é um covarde, é um derrotado na vida que sente inveja de você. E aí, para terminar, eu quero dizer para você o que Jeremias iria te aconselhar. Eu te aconselho duas coisas: afastar-se e perdoar. Jeremias, ele não aconselha isso. Jeremias, no texto de hoje, nos mostra que o melhor remédio contra a língua ferina é a oração. Alguém está falando mal de você, alguém está jogando o seu nome na encruzilhada para que seja manchado, alguém está te xingando, alguém está dizendo que você cometeu crime. Jeremias aconselha: entra para o seu quarto, bate o joelho no chão e começa a rezar. Aí você pergunta: padre, rezar o quê? Eu posso rezar pedindo a Deus, por exemplo, para fazer o mal para alguém? A gente pode rezar pedindo isso, sim ou não? Não. Tem gente que pede: ô Jesus, faz aquela infeliz pagar por tudo que ela fez comigo. Ô Jesus, podia perder o emprego, podia bater o carro, podia morder a língua, tomar um tropeção, arrancar a cabeça do dedo, Jesus. Isso não se pede. O que você vai fazer na oração? O que Jeremias fez? Jeremias fez três coisas. A primeira coisa que ele fez, ele mostrou para Deus o que os seus adversários estavam fazendo. Então você faz isso, chega para Deus, chega para Jesus e conta: Jesus, hoje eu quero te falar de Valéria. Valéria começou a me prejudicar, Valéria começou a falar mal de mim na escola, Valéria começou a falar mal de mim com o meu patrão. Conta para ele o que a pessoa está fazendo. Amém? Amém? Primeiro passo. Segundo passo, conta para ele o que você está fazendo. Diga para Jesus: Jesus, eu não fiz nada contra ela. Eu não sei por que essa mulher se voltou contra mim. Eu nunca tratei ela mal, eu nunca falei mal da mãe dela, eu nunca fiz nada contra ela, ela está contra mim. Pelo contrário, o que eu tento fazer é cumprimentar, é ser uma pessoa boa. Conta para Jesus a sua situação. Primeiro, conta a situação do adversário. Segundo, conta a sua situação. E terceiro, pede. O que você vai pedir para Jesus? Apenas isso, ó: na vida dessa pessoa, faça o que for da tua vontade. Eu não vou te pedir nada, Jesus. Eu não quero nada para a vida dessa pessoa. A única coisa que eu quero é que a tua vontade se faça. Se o Senhor quiser abençoar essa pessoa, abençoa. Se o Senhor não quiser abençoar, não abençoa. Se o Senhor quiser castigar essa pessoa, castiga. Se o Senhor não quiser, não castiga. Faça a tua vontade, querido.
Se todas as vezes que alguém te caluniou, te difamou, te injuriou, você tivesse feito isso, eu te garanto, você estaria em outra situação. A partir de agora, faça isso. Entra para o teu quarto, fecha a porta, apresenta a Deus essa causa, e Ele, que é o teu advogado, te dará a resposta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.